Se nós estamos gravando, isso significa que nós iniciamos o quê, João? Mais um episódio do nosso DNA Cast. Douglas aqui, e antes a gente entrar em qual vai ser o assunto de hoje, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, não se esquece de realizar a sua inscrição. E claro, se você quiser acompanhar esse episódio no Spotify, ele também está disponível para você. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, hein? Afinal, quais são as guerras que estão realmente passando na mente das crianças? E para isso nós temos aqui Pastora Leia. Pastora, muito obrigado pela sua presença aqui. Peço que você cumprimente o pessoal, por gentileza. Olá a todos, a paz. Para mim é uma honra estar aqui. Espero trazer contribuições importantes, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Então a gente vai conversar hoje a respeito desse assunto tão importante. E a pastora com certeza ela tem bagagem para isso, porque... Professora, há quanto tempo, pastora? 20 anos. Eu completei 20 anos de magistério esse ano, em 12 de fevereiro. 20 anos. Isso. E você é professora do infantil mesmo? Isso, eu estou na rede há 20 anos, no ensino fundamental. Comecei com as EMEIs, que atendem as crianças até 6 anos. E depois fui para o ensino fundamental, me encontrei, me identifiquei, estou por lá. Então, hoje, eu sou professora de um 4º ano, com crianças entre 9 e 10 anos. Entendi. E além dessa experiência profissional, também líder do Ministério Infantil do Kids aqui da igreja. Há quanto tempo, pastora? Exatamente. Agora, em novembro, eu completo 4 anos. 4 anos. Uma experiência, assim, que mudou a minha vida, mudou a minha história. E além disso, pastora, a gente tá falando de alguém que trabalha com crianças, de alguém que é líder do Ministério Infantil e ainda tem quantos filhos em casa? 3 filhos. 3 filhos, isso daí. Inclusive, o maridão tá aqui, pastor Zé Jason, acompanhando. Então, com certeza, a pastora Léa vai conseguir contribuir muito com essa nossa conversa. E você, pai e mãe que tá em casa... realmente vai conseguir extrair muitos pontos importantes para que você possa começar a enxergar para os seus filhos, para suas filhas, de uma forma diferente. Realmente encontrando o propósito que Deus tem para a vida de cada um deles e, claro, entendendo que existem muitas armadilhas ao longo dessa jornada, ao longo dessa história. E você, pai, mãe, avô, vó, irmão mais velho, enfim, com certeza vai conseguir ajudar cada um deles. E pra gente iniciar, pastora, o primeiro ponto, né, que inclusive é o nosso tópico central, hoje, com essa experiência de professora, de líder do Ministério Infantil aqui na igreja, você realmente entende, pastora, que uma das principais armadilhas do inimigo contra essa geração, contra as crianças, é em relação à mente? Porque eu consigo ver isso. Qual que é a sua visão, sua perspectiva em relação a esse ponto, pastora? Exatamente. A mente é um conjunto de faculdades. Ali você encontra a tomada de decisões, imaginação, pensamento, desejo, vontades, tudo se concentra na mente. Então é um campo aberto. Um campo aberto para você receber coisas boas, significativas, que vai construir a tua personalidade, como também um campo para atuação do inimigo. É verdade. Ele encontra um vasto campo ali. É verdade. Na mente. E mente de criança, mente de adulto, né? A gente não pode categorizar as crianças, não. As crianças também estão embutidas, estão neste bojo. O inimigo ataca a mente das crianças? Sim, ele ataca a mente das crianças da mesma maneira que ele ataca a mente dos adultos. Porque, como eu falei, ali estão todas as faculdades. Ali é um campo aberto. Sim, exatamente. E você, pastora, quando você olha, por exemplo, para as crianças da escola, né, com certeza na sua sala de aula tem muitas crianças que não seguem, né, a doutrina cristã, que não têm o conhecimento da palavra, enfim. Quando às vezes você faz essa comparação, a mente das crianças da escola, que eu já dei aula ao longo desse tempo, e a mente das crianças que às vezes tem um pai cristão, que tem uma influência dentro de casa, você consegue notar uma diferença em relação, por exemplo, à ação, em relação à decisão, à parte social? É perceptível uma diferença ou não? É gritante. É gritante? É perceptível. Em sala eu tenho várias experiências com eles. A gente percebe que a mente deles... Como você mencionou, o pai não é cristão, não vem de um lar cristão, então a mente acaba sendo mais bombardeada. Sim. E eu, como professora, né, estou ali, não deixo passar a oportunidade. O meu papel ali é ministrar, eu aproveito cada oportunidade que eu tenho. Eu tive uma experiência, posso já... Sim, claro, com certeza. Em sala, há um tempo atrás, eu estava passando a lição na lousa,
E de repente uma das minhas alunas, uma aluna muito querida, muito inteligente, muito participativa, muito boa na oralidade, ela começou a chorar copiosamente, chorou muito, chorando muito, 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 muito. E aí alguém falou, professora, ela está chorando. Vou chamá-la de Ana aqui, Sim. né? Não é Ana. A Ana está chorando muito, muito, muito. Eu falei, o que foi, Ana? Ela veio tremendo, 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 tremendo. Douglas, o que eu escutei ali, eu não havia escutado, nunca havia escutado. Ela disse assim pra mim, chorando copiosamente, eu lutei bastante pra entender o que a Ana tava querendo me dizer. Sim. Ela disse assim, professora, eu estava sentada lá, você passando a lição na lousa, e a lousa saiu de lá e veio até mim, eu vi a lousa andando, professora. Uau. E de repente eu olhei pra todos os alunos e a cabeça deles explodiram, e ela chorava, Meu e Deus. ela tremia. E ali o Espírito Santo falou, ela realmente viu a lousa andando, e ela realmente viu a cabeça das crianças explodindo. Meu Deus. E ali eu já comecei a acalmá-la orando ali em voz baixa, porque as crianças estavam em polvorosa, todo mundo em desespero, né? Uns acreditam, outros não. Levei pra direção, porque a gente precisa compartilhar com a direção. E ali na direção a gente viu um outro posicionamento. Ela teve um surto. Entendo. Sabe? Entendo perfeitamente. É algo psicológico. Helena, olha, você não viu. E eu ali do lado, sabendo que ela tinha visto a luz andar. Que ela tinha visto as cabeças explodindo. E eu fiz o que eu sabia fazer, fui orando, acalmando, conversei com os pais, me coloquei à disposição. Mas veja bem, a mente é ali onde acontecem todas as coisas. E eu digo pra você que realmente ela viu. Porque o Espírito Santo me disse, ela viu tudo que ela acabou de descrever pra você. Então, essa é uma das experiências que eu poderia compartilhar com você, as coisas que eu escuto, as perguntas que eles me fazem, eles relatam o dia a dia, as coisas que eles fazem, as coisas que os pais permitem fazer, relatam as coisas que escutam dos pais, e a gente vai vendo, gente, realmente a mente bombardeada. Eu vejo que uma palavra, pastora, que vem de encontro, principalmente essa fase, né? Porque quando você é criança, não somente a sua parte espiritual, mas como um todo. Inclusive tem alguns livros sobre finanças pessoais, por exemplo, que é um assunto totalmente fora disso que a gente está falando hoje. Mas alguns livros e estudos que apontam que, por exemplo, a pessoa quando ela está na fase adulta, a forma com que ela usa o dinheiro dela tem muito a ver com os exemplos e com as influências que ela recebeu durante a infância. Então assim, se para uma parte financeira de como você vai lidar com o seu dinheiro, essa fase é tão importante a ponto de te modelar ao longo de anos como você vai pagar seus boletos e tudo mais, quem dirá essas questões, né? Da parte espiritual, da parte emocional. Então eu vejo que a palavra influência é realmente uma palavra que direciona como as crianças vão se comportar, o que elas vão fazer e afins. E aí, o que eu paro pra pensar, pastora, e aí você vai conseguir responder isso pra mim, tá? Você sente que a influência, ela talvez da mente da criança, vem mais de casa ou às vezes até mesmo da escola? Você já parou pra pensar nisso? Sim. É um meio a meio? Casa. Casa? A casa ainda é a maior influência. Os pais são os maiores influenciadores. Entendo. Certa vez, eu não me recordo aqui o nome dele, mas eu escutei um psicólogo dizendo uma frase um tanto forte, nem todo mundo pode concordar. Mas ele disse assim, a culpa é sempre dos pais. Uau. É uma coisa forte, né? A gente tem que buscar um equilíbrio. Sim. Mas os pais são as maiores influências dos filhos em todos os sentidos. E, infelizmente, nesse momento, assim, nesse panorama, a gente percebe pais alheios. Sim. Totalmente fora. Falta de conhecimento? Sim. Nem todo mundo tem acesso à palavra, tem conhecimento à palavra, tem intelecto desenvolvido para conhecimento dos livros, mas não da palavra, né? Sim. Que é o que nós precisamos. Deixam-se levar pelas filosofias, as vãs sutilezas e tudo mais. Não tem como instruir os filhos se eles não conhecem. Então as crianças ficam ali. A escola chega só para colocar a cereja do bolo, porque ali eles se encontram. Sim. A minha mãe sempre diz assim, se eu fosse mãe hoje, não colocaria filho em escola. Uau. Minha mãe vive dizendo isso. Eu não colocaria filho em escola. É um campo aberto, é onde as crianças se encontram, é onde o João, que não tem os pais cristãos, encontra a Amélia, que também não tem, que encontra a Maria, que não tem base de nada, que encontra o Kleber, que encontra se der sorte, vamos usar a palavra sorte, ela vai encontrar um professor cristão que vai usar esse tempo com eles. Se não, a coisa só tende a piorar. Só tende a piorar.
Então, os pais exercem uma influência inquestionável. E não tem como transferir. É o exemplo maior que a criança acaba tendo, Não tem né? como transferir. Eu digo que o pai... Muita gente é contra essa frase. Eu espero tentar explicar aqui. O pai precisa ser uma influência para o filho e o pai precisa ser amigo do seu filho. Muita gente é contra. Alguns estudiosos, alguns psicólogos dizem que não, o pai não pode ser amigo. Mas como um pai tem que ser amigo? Em que sentido esse amigo? É no sentido de conselheiro, ajudador. O que eu falo está acima do que falam lá fora. É verdade. É nesse sentido. Porque eu aprendi que, e tô vivendo isso na minha casa. Tô vivendo isso porque o Benjamin tem 11 anos. Tudo que o pai e a mãe ensina, primeiro, em quaisquer aspectos, em quaisquer âmbitos... Opa, balancei o microfone. Em quaisquer âmbitos, vamos pegar a sexualidade. Sim. Né? Que tá sempre assim, é verdade. em pauta e fervendo aí. Um assunto que ferve muito em sala de aula. Então, tudo que o pai ensina pro filho sobre sexualidade, né, é o que vai ficar gravado aqui pra ele. O que ele escutar lá fora, toda a deturpação que ele escutar lá fora, não vai ser tão difícil de excluir, porque o meu pai me falou, o meu pai me ensinou. Vai ser sempre a maior referência pra ele. Exatamente, o meu pai me orientou. Então, tudo que o pai e a mãe ensinam, em quaisquer aspectos, em quaisquer assuntos, é o que fica, é o que vale. Ainda que lá pra frente ele venha a se esquecer, mas, né, se você ensinar no caminho, como diz a palavra... Ainda que for velho, ele vai se lembrar. Por isso que os pais precisam se conscientizar de que são as maiores influências. A escola influencia, Douglas? Influencia. Porém, o que eu ensino pro Benjamin tá acima do que a escola coloca. Uau. Né? A escola precisa focar na matemática, na língua portuguesa, em ciências, história, geografia. Agora a vida é dentro de casa. A vida você deixa comigo, né? E muitos pais não entendem isso, delegam pra escola. Isso acontece muito, inclusive, né? Muito. No episódio que a gente teve aqui com o pastor Jason, inclusive, a gente conversou a respeito da ausência de muitos pais, o que acaba influenciando muitas vezes no comportamento da criança. O exemplo que ele trouxe do próprio Benjamin, né? A forma que ele veio, conversou com o Benjamin e aquilo fez com que ele entendesse que não, esse meu posicionamento foi realmente um posicionamento correto e foi algo de momento, até se emocionou com aquilo. Então, é exatamente importante. Você que nos acompanha em casa, você precisa começar a se posicionar dessa forma, hein? Nosso último episódio a gente falou a respeito disso e hoje vem mais um reforço em relação a essa questão de você ser alguém presente, mais do que isso é você ser um exemplo pro seu filho e pra sua filha. E tem um ponto, professora, que você comentou, que é que quando essa menina ela teve, né, essa euforia e tudo mais, e todo mundo se movimentando, foi até um pouco difícil de você conseguir entender o que ela estava querendo se comunicar. E eu vejo que a criança ela tem essa dificuldade de se comunicar naturalmente. Exato. Algumas são mais desenvolvidas, vão conseguir explicar, mas a maioria delas acabam não conseguindo comunicar aquilo que estão pensando, aquilo que estão passando. E aí, se o pai e a mãe não der esse primeiro passo de talvez, e aí filho, como que foi seu dia? De ser ali, né, de puxar uma conversa, gerar essa comunicação, eu vejo que isso vai causando um distanciamento cada vez maior, né? Por conta dessa dificuldade que eles têm de se comunicar, né, pastor? Exatamente. Tem a questão da idade, eles nem conseguem encontrar palavras às vezes, né? O vocabulário está ainda em construção. Né? E você encontra uma criança que está em construção do seu vocabulário, tentando se expressar. Os introvertidos, os que são mais fechados, né? Nem todo mundo é extrovertido, consegue expor. E um pai que às vezes não está com o coração aberto para entender, né? É verdade. Que vai taxar, como por exemplo o caso da Ana. Quando... já tem um tempo que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, o pai... eu não me recordo agora. Mas o pai falou, eu sei, é um caso de... um caso psiquiátrico que me foge a memória agora. O pai já taxou a menina. Ela não foi louca a palavra, nem desequilibrada. Foi uma palavra diferente que ele usou para categorizar a filha. E ele saiu dali acreditando que, de fato, a menina... A maior influência que ela tem, já colocou um rótulo nela. E aí, tem mais. Olha só como essa questão é importante, valiosa e muda vidas. O desempenho em sala de aula... Declinou. Eu percebi. Ela ficou muito mais... Vou usar termos simples aqui, tá? Mais aérea. Ela já não conseguia terminar tanto as tarefas que eram passadas. A lição de casa já não vinha tanto. Sabe? Entenderam? Ela...
Sempre assim, olhando pra Uau. sala. Uma mudança drástica de verdade mesmo, de comportamento. E nas notas, né? Reflete. Com certeza! E aí vem um ponto, pastora, que talvez eu acredito que você vai entender. O que a gente fala para um adulto já tem muita influência. Agora, o que a gente fala para uma criança, eu vejo que isso se potencializa ainda mais, né? Se em casa o pai repetiu aquela palavra que ele disse ali pra mim, pra Ana, a tendência é ela guardar isso no coração. O meu pai disse que de fato eu tive um surto psicótico. A minha mãe disse que de fato eu tive um surto psicótico. E ela, depois conversando com ela dizia, mas eles não acreditam em mim, eu já vi isso outras vezes. Vozes, vultos no apartamento, eles não acreditam. Eu disse, Ana, eu acredito em você. Eu acredito que você de fato viu. Mas eu creio que você não vai ver mais, em nome de Jesus. Uma palavra de afirmação sobre essa criança que talvez esteja ouvindo coisas totalmente contrárias, né? Eu sou uma pessoa importante, eu sou uma autoridade estabelecida sobre a Ana, eu sou uma autoridade estabelecida sobre ela. O professor é uma autoridade estabelecida sobre a criança. Sim. Seu filho fica com o professor das 7 às 11h30. Quando a criança estuda o dia todo, ele fica das 7 às 5. Então, eu sou uma autoridade estabelecida sobre ela. O que eu falo a respeito dela tem muito valor, mas o que o pai fala a respeito dela ainda está. Tá muito ainda acima. tem um peso muito grande aqui, ó, no intelecto da criança, na mente da criança. Exatamente. No campo aberto, ali onde estão as faculdades, como eu te falei, no emocional, no imaginário, no pensamento, na tomada de decisões, quem eu sou, tá tudo aqui. E se o meu pai me disse que eu tive um surto psicótico, que eu sou alguém psicótica, se eu não tiver um encontro com Cristo, Douglas, isso vai me perdurar acompanhar ao longo de toda a vida da pessoa. É uma dura verdade. É por isso que os realidade. pais precisam mesmo se conscientizar. Os pais precisam ter noção da importância que eles têm na vida dos filhos. Porque, infelizmente, a maioria ainda não delega. É verdade. Vamos delegar. A vida é corrida, as pessoas trabalham. Eu sempre digo isso para as meninas no Kids. Gente, eu falo de coisas... que eu vivo, eu também trabalho, também eu tenho tem a os sua 3 correria, filhos, eu tenho a escola, coordenadoras, uma diretora, meu diário de classe, mamamá, mas eu preciso encontrar um tempo para estar com os meus filhos, Douglas. Eu preciso oferecer um tempo de qualidade. Precisa ter um alinhamento, né? Jesus. Exatamente. Porque se eu não fizer isso, outras pessoas vão fazer. Sim. E eles vão começar ouvindo quem? Quais são essas outras pessoas? O Joãozinho, o Kleberzinho, a Mariazinha... Você tá entendendo? E aí outras influências acabam entrando na mente de uma criança que não tá tendo. É um campo aberto. Mente é um campo aberto. É fértil. Pode cair uma semente que é boa, como também pode cair uma semente que é ruim. Exatamente. E isso que você falou, pastor, é muito importante porque, além de conversar, também acompanhar o que a criança tá fazendo. Então eu tenho meu irmão em casa, o Lucas, ele tem 10 anos de idade, e eu vejo que assim, se a gente não ficar esperto em relação ao que tá assistindo, por mais que não seja algo abertamente em relação à sexualidade ou alguma coisa do tipo, existem desenhos que acabam mascarando algo ali ao longo dos episódios. Então assim, às vezes a gente, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o vô, a avó pensa, não, eu coloquei na televisão, agora tá tudo certo, né? Agora eu vou ter tempo pra fazer minhas coisas. Se o pai cristão não se posicionar e entender o que a criança tá assistindo, qual que é o canal no YouTube que tá vendo, por mais que pareça ser algo bonitinho, legalzinho, pode-se ter algo no meio daquilo ali que vai influenciar a mente dela. Então eu lembro que uma vez eu tava assistindo com meu irmão uma série do Jurassic Park, desenho na Netflix, uma série muito bonitinha. A gente assistiu a primeira série e depois foi pra segunda temporada. E aí eu não lembro se era na segunda temporada ou na terceira, acho que foi na segunda. Tinha um episódio específico que eu comecei a ver algo estranho entre duas personagens, de um desenho. Eu sei de qual série você tá Você já viu isso daí? Eu impedi o Benjamin de continuar. Então, aí eu via algo assim... Porque a gente tem experiência, o olhar de uma pra outra. E aí, teve um dia que ele tava na escola, o que eu fiz? Eu adiantei os episódios sozinho em casa e eu vi o desenrolar da coisa, né? Primeiro porque, assim, uma cena totalmente desnecessária em um desenho e que a gente entende que vem realmente pra influenciar. E aí, depois eu até dei uma desconversada com ele, pulei o episódio, sabe? Já fui pro final. Então, assim, se o pai e a mãe não tem esse acompanhamento também do que tá vendo, do que tá lendo, do que tá assistindo, pode-se haver uma influência externa também na mente da criança que vai influenciar na fase adulta, né? Com certeza. Eu vivi algo assim há uns dias. Eu estava
fazendo o que todo mundo faz, a correria da vida. Sim. Estava lavando louça. E aí eu escutei um desenho começar. E eu gosto muito de assistir desenhos, assim, eu gosto bastante. E aí eu percebi que um desenho chamado Animaniacs, que é do meu tempo, você não vai lembrar, Douglas. Esse eu não lembro. Não vai lembrar de Animaniacs. Pastor, lembra, pastor? Animaniacs. Isso aí. E Animaniacs são três animais, a gente não sabe se é gato, se é cachorro, o que é. A gente não sabe dizer. Fez muito sucesso lá na minha época, nos 90, 80. E aí Animaniacs voltou a passar no Cartoon, na Nickelodeon, não me recordo agora. E eu falei, nossa, que legal! Gosto muito de ver desenhos antigos voltando, porque é uma nostalgia, algo Sim. bom. E aí, Animaniacs voltou e eles são assim, são 3 irmãos e eles são assim, terríveis. Pra você ter uma ideia do nível do desenho e do nível de maldade deles, tem um episódio, né, Jason, que eles são enviados para o inferno. Meu Deus. E o Satanás fala, devolve! Pra você ver como eles são, só pra você ver como são Sim. sapecas e arteiros. Mas em alguns episódios, assim, tem umas tramas bacanas que dá pra acompanhar, eles aprontam umas coisinhas mais leves, papapá. Tem que seguir. E aí eu estava lavando louça, Douglas, e começou Animaniacs. E tem aquela música de abertura, todo desenho tem sua música de abertura. É verdade. E o que eles fizeram? Eu tô falando assim, mês passado, tá? 2 meses no máximo, coisas atuais, tô falando de atualidade. Eles alteraram a música. Não era mais original. Não, a melodia, alguns versos, os mesmos. E eles acrescentaram, durante a abertura, alguns versos ali naquela canção e algumas imagens. E assim, que eu me lembro, esses 2 versos, liberdade de gênero e diversidade sim. Eles falavam, liberdade de gênero e diversidade sim, somos os Animaniacs. Era assim a musiquinha muito bacana. Quando eu escutei, lavando a louça, eu falei, não acredito. Pescou no ar. Eu não acredito. Pescou no ar. Aí fala, meu Deus, onde esse povo vai parar? Ressuscitaram Animaniacs, colocaram Animaniacs na grade de novo, inseriram versos de uma canção. Fizeram questão. De uma ideologia, que por trás de toda a ideologia tem uma filosofia. É verdade. E as crianças estão na sala assistindo. Eu já fui lá, já desliguei, conversei com eles. Eu quero assistir. Aí fiz como você. Passei, esperei passar, depois liguei de novo, que eles queriam acompanhar a trama. Tô falando de Animaniacs, mas eu posso citar vários ali da Netflix, por exemplo. Sempre tem uma mensagem subliminar. Sempre tem uma ideologia por trás. Como eu falei, a ideologia onde tem uma filosofia por trás, toda ideologia tem uma filosofia por trás, para inserir, para entrar no campo aberto que é a mente. E mais uma vez, mãe, se você não está atenta, se você não está atento, Animaniacs está te falando sobre ideologia de gênero. É verdade. E olha, não pensa que é um desenho que passa à noite, porque tem aqueles desenhos que são da madrugada, né? Desenhos que já não estão mais na grade durante o dia, eles colocam pra madrugada, 6 horas da tarde. Horário que tá todo mundo em casa, a mãe tá fazendo a janta. Acabou de chegar da escola. Criançada tá assistindo. Sim. E você deixa lá. Completamente aberto. Então isso aqui é realmente mais um aviso pra você, pai e mãe que tá assistindo aí de casa, ou você que tem influência em alguma criança ou algo do tipo. A gente realmente precisa tomar esse tempo e começar a entender, porque assim, né, pastor, o inimigo ele tem fome por realmente semear toda essa ideologia, por semear essa confusão mental, porque a luta dele, na verdade, talvez não seja nem agora, mas é realmente para essa geração que vai se formar. Exatamente. Né? E ele vem com todas as forças possíveis na questão cultural, na questão de educação, na questão de entretenimento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, nessa influência que as crianças estão recebendo na mente delas. E quais pontos, pastora, se a gente fosse assim, sei lá, listar 2, 3, que você acha que tem mais, assim, pontos prejudiciais para a mente da criança? Eu acho que sexualidade é um. Com certeza é o que mais vem sendo atacado, né? A sexualidade você pensa em algum, deturpada. Talvez ansiedade, depressão, você acha que seria outro? Ansiedade, a depressão, ela foi considerada... Acho que eu cortei você, né? Não, é pra você falar mesmo. A depressão, ela foi considerada o mal do século. Sim. Isso, a ciência, né? Que tem dificuldade de assumir certas coisas. A ciência, olha, a depressão é o mal do século. Hoje a gente tem a depressão com a sua filhinha, que é a ansiedade. Então, nós temos aí males nesse século, depressão e ansiedade. E as crianças sofrem disso. Eu tive uma aluna, acho que em 2019, o Douglas. A gente vai aprendendo conforme a gente vai envelhecendo. Eu também não conhecia muito sobre a ansiedade. Sabe, a ansiedade pra mim é... amanhã eu vou viajar. Vou viajar.
ser humano é assim. Se eu te disser amanhã você vai pra Maldivas, você dorme hoje? Não. Não. Fazer uma abertura no culto, já fica ansioso. E não é necessariamente uma crise. É, poxa, Sim. eu vou pra Maldivas amanhã. Então, assim, pra mim a ansiedade sempre foi isso. Essa antecipação aí de uma viagem legal, de um acontecimento bacana. Até que um dia, em sala, olha só, tudo sala de aula, né? A sala de aula, o professor pega tudo. Pais, o que vocês querem esconder, a sala de aula revela. Vai revelar tudo. Vai revelar. Aham. Eu sempre digo, em reunião de pais, o que vocês querem esconder de mim, eu vou descobrir aqui, né? E aí a menina começou a tremer. Começou a tremer. Professora Júlia, vou dar o nome de Júlia aqui pra ela. A Júlia tá tremendo, eu fui até ela. Júlia, você tá bem? O que tá acontecendo? Não, professora, eu tô tendo a minha crise de ansiedade. Douglas, eu nunca tinha visto. Eu fiquei assim, a princípio, assim, naquele primeiro minuto sem atitude, porque é horrível. Sim. É triste. Uma criança tremendo, suando, chorando, ela não tinha controle do corpo, ela não tinha controle das palavras, ela gaguejava. E aquilo pra mim foi novo. Eu aprendi em sala de aula e aí eu fiz o que eu sabia fazer. Tive que acionar a direção, mas antes eu coloquei a mão, falei, em nome de Jesus. Isso vai parar agora, tá bom, Júlia? Em nome de Jesus. Meu Deus. E fui fazendo esse... Então, as crianças hoje são atacadas pela depressão, pela ansiedade e a sexualidade, assim, olha, talvez eu coloque até a sexualidade no tópico número 1. Número 1, né? A sexualidade de forma deturpada. E eu vejo que, na verdade, também a gente tem novamente a influência, né? Porque, por exemplo, ansiedade e depressão, na maioria das vezes, quem acaba sofrendo com isso são os pais. Sim. Às vezes a mãe tem, o pai tem, e aí se torna meio que algo comum pra criança. Então, quantos anos essa menina ela tinha? Você lembra? Ela tinha 10. 10 anos já falando que tem uma crise de ansiedade. Então, infelizmente, se ela não tiver um encontro verdadeiro com Cristo e ouvir palavras de afirmação que existe cura sobre a vida dela, que existe libertação sobre a vida dela, ela vai se tornar uma pré-adolescente, uma adolescente, um jovem, um adulto, que vai levar esse problema para a vida toda e vai ter que sempre lidar com as suas crises de ansiedade. E quando a gente fala desses dois pontos, então, pastora, sexualidade e essa parte emocional, como que a gente poderia talvez resolver essas questões? Sexualidade eu vejo, que a gente comentou aqui, acompanhamento, Sim. ter o acompanhamento do que a criança tá recebendo de informação. E eu vejo que outro ponto importante, pastora, é, que nem você falou, se eu não falar, o mundo vai falar. Você acha que é importante, pastora, falar sobre sexualidade com criança? De alguma forma, pontuar algumas coisas? Você acha que tem alguma idade? Douglas, eu cresci ouvindo a minha mãe sempre jogar pra frente, sabe? Minha mãe jogou pra frente e eu nem tenho vergonha de falar e também não a culpo. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, um beijo pra ela. Mas a minha mãe, ela foi prorrogando isso, não falava muito sobre sexualidade. Eu descobri muitas coisas casada. Sim. Né? E glórias a Deus por isso. Descobri muita coisa lá com 15 anos. E aí, como a minha mãe fazia isso, e eu sempre fui uma menina obediente, deu certo. O fato de ela não me esclarecer não me levou a explorar. Acho que você entende. Entendo. Eu não me perdi na caminhada, porque a minha mãe não me falou, né? Ela achou melhor deixar isso pra frente, então eu vou me perder na caminhada explorando e pegando tudo que o mundo tem. Então, como eu vi que comigo deu certo, durante muito tempo eu acreditei que não, tem hora certa. Imagine falar de sexualidade com uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos, 11 anos, que absurdo. Eu sempre tive esse pensamento, até uns anos atrás. Sim. Até eu estar no Kids, onde eu percebi que não dá pra prorrogar, não dá pra deixar pra frente. Você precisa encontrar uma maneira de falar sobre. E existe a maneira de falar sobre. Eu sou mãe, eu posso te garantir isso. O ano passado, acho que foi o ano passado, né, Jason, que o Benjamin fez a primeira pergunta. Eu estava dando banho nele e ele me disse assim: mãe, o que é gay? Eu nunca... Pra mim foi assim, meu Deus... 10 anos, Douglas. Então, não dava pra prorrogar. Eu precisava tratar daquele assunto com ele ali. Tem umas 3, 4 semanas que ele me fez uma outra pergunta, também relacionada à sexualidade. Quando ele me fez a pergunta, Douglas, meu mundo fez assim, caiu. Assim, uma pergunta bem assim, formulada, um termo bem técnico mesmo. E eu falei, Jason, ele perguntou o que é isso, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente senta...
Porque a gente é pastora, a gente estuda Exatamente. 20 anos, mas mesmo assim, não quer que a o senhora coração chegue, né? palpita. Uhum. É inegável. E o Jason falou, pode deixar que eu vou conversar com ele. Eu gosto mesmo que seja o Jason por ser homem, mas eu também tô ali. Então eu tive que antecipar. Então a gente precisa falar com eles. Tem que encontrar, Douglas, o momento certo. Dar ênfase só tem que ser dado. Não se aprofundar. Responde só o que a criança... O que é gay? Gay é isso. Sim. E o que é tal coisa? Tal coisa é isso. De preferência à luz da palavra. Se o pai ou a mãe não conhece a palavra, vamos falar aqui com pais que não conhecem a palavra, porque nós estamos aqui falando a várias pessoas. Exatamente. Se você não conhece a palavra, você vai focar só naquilo. A criança perguntou o que é X? X é isso, é uma letra do alfabeto, nananana. Ponto. E espera. Porque com o tempo as dúvidas vão chegando e você vai respondendo. Se coloca à disposição, você tem mais alguma dúvida? Ó, eu tô aqui pra te dizer que se você precisar, filho, pode contar comigo. Douglas, eu cresci ouvindo a minha mãe falar, eu sou sua melhor amiga. Dentro daqueles termos, né? O que é o pai ser amigo? Né? Não é, mãe, me deixa. Isso aí você fala com seu colega da rua. Com seu... Ela dizia assim... Isso você fala com suas parceiras, com seus parceiros de escola. Sim. Então minha mãe sempre foi, minha amiga sempre conversou comigo sobre tudo, né? Mas na hora certa, no tempo certo, pode ficar tranquilo que não vai despertar. Se você estabelecer um vínculo, eu sou o seu amigo, eu tô aqui pra tirar as suas dúvidas quando você precisar. Pode ter certeza que isso não vai se perder. Sim. Douglas, eu tinha 16 anos. Se eu estiver falando demais, você pode me Não, interromper. que isso, tá aqui pra falar mesmo. Eu tinha 16 anos. Mentira, 16 não, 13. Eu estudava na escola Rogério Lázaro Toqueton, no São Luís. E as meninas se reuniram na hora do intervalo e disseram assim, gente, o que é tal coisa? Ai, eu não sei. E eu falei, vamos fazer o seguinte... Porque eu já tinha um relacionamento com os meus pais. Sim. Vamos fazer o seguinte, cada um pergunta pra sua mãe, porque esse assunto não dá pra gente falar aqui. Cada um pergunta pra sua mãe, amanhã a gente compartilha. E aí foi todo mundo pra sua casa. Nunca mais, até hoje. Eu quero acreditar que os pais explicaram e disseram, esse assunto você não precisa levar, esse assunto fica só aqui. Sim. Porque ninguém falou mais disso. No outro Morreu. dia... Morreu o assunto. Morreu o assunto. E aí eu cheguei em casa, minha mãe estava lavando louça. E eu cheguei até ela, um relacionamento muito tranquilo, muito aberto. Mãe, o que é tal coisa? Douglas. Você via a feição dela. Mudou completamente. Mulher, minha mãe paraibana, mulher, onde tu ouviste isso? E ela fala assim até hoje. Eu falei, na escola, a gente se reuniu. Ela falou assim, eu posso te responder depois? Eu falei, pode. Só que eu queria saber. Né? E como eu tenho um vínculo com eles, eu saí de onde eu estava e fui até meu pai. Meu pai estava sentado assim na beira da cama, ouvindo forró. Meu pai ouvia muito forró. Sentadinho, mexendo o corpo assim. Eu cheguei a abrir a porta e falei assim, pai, a mãe pediu pra eu aguardar, mas eu acho que o senhor também pode... O que é tal coisa? Aí ele falou assim pra mim, eu posso te responder depois? Também não tava nem um pouco preparado pra receber nem aquele tipo era de pergunta. momento pra eu saber o que era aquilo. Aham. Não era o momento, de verdade. Era algo muito forte. Sim. Não era o momento. Depois, acho que uma semana depois, o meu pai chegou até mim com toda a vergonha. Meu pai hoje tem 70 anos praticamente. E falou, Leia, isso é isso. Uau. Né? Porque existia um vínculo entre nós ali. Uma liberdade que não é a libertinagem, né? É uma Exatamente. liberdade dentro do respeito, do saber que ele é meu pai, eu devo respeito a ele. Mas eu me sentia muito à vontade pra isso. Por quê? Porque o ambiente familiar... Te proporcionou isso. O ambiente familiar me proporcionou isso. Né? E hoje também eles têm celular, né? Então, às vezes eles dão um Google por Douglas conta do própria céu. e aí, sei lá, começa a tirar as próprias O conclusões. celular. Olha, eu falo que não sou muito Nutella, eu sou um pouco raiz. Mas eu também tento entender o contexto, né? Sim. Eu acho que criança não tem que ter celular. Criança não tem que ter celular. Essa é a minha opinião, tá, gente? A opinião da pastora Lé. Nada contra quem... Assim, porque o celular... Teu filho tem um celular, então você se garante que acompanha tudo, sobre tudo. Tem pais que simplesmente largam na mão da criança. Né? Então, amém. Show. Tá aí sobre você essa responsabilidade. Agora, pra pensar, a mãe que trabalha. Vamos pensar no que a gente vive hoje. As mulheres trabalham. Até porque o celular, trabalhar. Pastora, se tornou esse braço amigo das mães, né? Exatamente. Porque eu preciso lavar roupa, eu preciso cozinhar, Sim. o pai tá fazendo não sei o que eu vou fazer? Eu vou dar o celular que ele vai ficar quieto. Aí você vai me perguntar, tá,
Então você não deixa os seus filhos com o celular em momento nenhum. Eu não vou ser hipócrita aqui Sim. e dizer, não, de jeito nenhum. Por exemplo, neste momento eu deixei os 3 com a minha mãe. E a minha mãe disse assim, eu posso dar aquele celular assim, assim, que tá guardado, com aquele joguinho assim, 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 assim? Aquele joguinho assim, assim, mãe? Tá bom, como a senhora tá aqui com eles. Então, eles acabam pegando em determinados momentos. Sim. Mas eles não têm um celular. Eu trabalho. Como eu vou tomar conta da vida dele, da relação dele com o celular? Né? É difícil. Então, na minha opinião, se não tem como ter controle, você exclui a possibilidade. É verdade. Isso é muito importante mesmo. Então, você que tá em casa aí tem que tomar cuidado, hein? 2 pontos: sexualidade, questão emocional na mente do seu filho, da sua filha. E a gente viu aqui que você precisa ser referência para os seus filhos, precisa criar realmente um laço de confiança para que ele pergunte, para que ele se achegue até você. E eu vejo também, pastora, que quando a criança tem esse exemplo, principalmente, né? Agora já entrando nesse ponto também pra gente partir pra questão final. Quando a criança tem a influência de orar todos os dias, de se ler a palavra, de buscar algum tipo de referência bíblica, algum tipo de referência em Jesus, eu vejo que naturalmente, mas sobrenaturalmente também ao mesmo tempo, elas começam a desenvolver essa percepção de não, isso daqui é a favor, isso daqui é contra aquilo que eu vejo na igreja, aquilo que eu vejo no Kids. Eu vejo que o meu irmão muitas vezes ele fala a respeito disso, né? Ah, eu andava com fulano. E por que você parou, Lucas, de andar com ele? Ah, porque ele tá falando muito palavrão. Então, assim, você já vê que tem um discernimento, né, da própria criança em relação àquilo que é certo e em relação àquilo que é errado, né? E aí vem, inclusive, pastora, no nosso último tópico que a gente listou, que é muitas vezes as pessoas elas olham para as crianças como simples crianças, mas a gente precisa entender que ali existe uma geração que foi levantada pelo Senhor. Exatamente. Filhos e filhas que têm propósitos, que têm um chamado eterno e que daqui 10, que daqui 15 anos vão estar talvez aí ministrando a palavra, vão estar evangelizando pessoas, vão estar à frente das 7 esferas, os 7 montes de influência e realmente destacando a bandeira de Cristo aonde quer que elas estejam, né? Então, eu tenho certeza, pastora, que você no Kids, na escola, tem essa percepção de que muitas vezes os pais olham para as crianças como, não, né? Criança é criança, não tem que pensar nisso, não enfim, ainda. Daqui 5 anos vai isso, aquilo. Então, assim, gente, realmente, a pastora vai até apontar sobre isso, mas toda a influência que a criança está recebendo hoje, tudo aquilo que a mente dela está recebendo hoje vai influenciar diretamente em quem ela vai ser amanhã. Exatamente. E nós estamos preparando uma geração que não é fraca. Nós temos que declarar em nome de Jesus que é uma geração forte e que vai continuar a boa obra do Senhor. Exatamente. A palavra diz que a nossa alma tem sede da presença. A alma de quem? Do adulto? A minha? A tua? A alma humana. As crianças têm sede da presença de Deus. E isso a gente precisa inculcar na mente do adulto. Graças a Deus a igreja mudou muito, né? A igreja hoje entende, investe nessa questão espiritual. Você olha para os ministérios que trabalham com crianças, sempre investindo, buscando conhecimento, e glórias a Deus por isso. Porque durante um tempo a igreja não tinha essa visão. Foi uma coisa conquistada gradualmente, assim, Deus foi derramando sobre a igreja, abrindo a visão da igreja, dos líderes, dos pastores, dos pais cristãos, para essa necessidade de inculcar a palavra de Deus nas crianças. E é por isso que a gente investe pesado. Eu acho que a gente vai caminhar para o final, mas eu preciso terminar com uma coisa muito importante. Eu estive numa conferência esses dias e ouvi algo muito surpreendente que a gente já sabia, mas a gente não presta atenção. Durante o processo histórico aí, durante o passar do tempo, dos anos, vivemos várias épocas. Então a gente teve... veio Platão com as suas teorias, aí veio o hinduísmo, o gnosticismo, aí veio Kant com as suas ideias e outros pensadores aí se levantando em várias épocas, expondo tudo que é antibíblia. Essa é a grande verdade, né? Com muitos argumentos antibíblia. Mas aí a gente precisa perceber que Deus nunca deixou de trabalhar. Deus sempre trabalhou. Quando lá espero não errar a data, lá em 1848, mais ou menos, teve aquela primeira onda do feminismo, teve uma primeira onda do feminismo lá com o manifesto feminista, começou a levantar aquela bandeira, lá. Quem nasceu naquela época? Spurgeon.
Uau. Charles Spurgeon. Deus levantou alguém. Sim. Né? E aí, passaram-se os anos. Quem a gente vê no cenário... Vou dar um pulo aí, né? Porque tem a linha do tempo, mas eu quero dar um pulo. Vem quem? Charles Darwin. Aí vem Charles Darwin, que é a teoria da evolução, porque você veio do macaco, Douglas. Né? Tô sendo bem simplista aqui, porque a teoria da evolução tem vários aspectos. E aí, quem está naquela época passeando por ali? Um bispo chamado Samuel Wilberforce. Samuel Wilberforce. Ele tá por ali. E aí teve um episódio muito interessante que a história conta, isso verídico, que Darwin foi chamado para palestrar, para dar um debate. Só que ele não era bom de oratória, ele não gostava muito de falar. Então ele pediu para uma outra pessoa, colega, que era conivente, que comprava as ideias, concordava com Darwin, chamado Thomas Huxley, se não me engano. Se eu errar a pronúncia aqui, gente, meu inglês é um pouco tupiniquim. Faz parte. Mas dá pra tá levar. Nisso, tá nessa eu não área passo fome lá, não. Eu me viro bem. E aí, ele falou, vai você, porque você conhece as minhas teorias, né? Então vai você e vamos lá. Fala tudo que você conhece a respeito de mim e da minha teoria sobre o evolucionismo e tudo mais. Então Thomas foi pra falar. Quem estava lá no meio do povo? Samuel Wilberforce. Uau. E aí... Ninguém queria se colocar à frente para debater com Darwin. Foi aí que Samuel falou, não, eu vou. E ele se colocou lá e eles tiveram um debate. Mas uma fala interessante foi que depois que ele escutou o Thomas falar, o Wilberforce falou assim, tá bom. E você? De qual macaco veio? E aí foi um auê tão grande. Diz que o plenário, sei lá onde eles estavam, pegou fogo. Ou seja, Deus nunca deixou de trabalhar. Ele sempre levantou pessoas para aquelas eras. Hoje, se a gente for analisar a história, a gente está indo para uma terceira, quarta onda do movimento feminista, com a ideologia de gênero. Depois a gente vai encontrar a bestialidade, o veganismo também, mas isso é assunto para um outro dia. Né? São várias bandeiras sendo levantadas, várias ideologias e, como eu falei no começo, por trás de cada ideologia tem uma filosofia. Só que Deus nunca deixou de trabalhar. E quem Deus levantou nesse tempo, ou agora, nesse século, nesse tempo, 2024, vamos pegar um 2024, né? Para levantar a bandeira diante dessas ondas de tantas filosofias e vãs sutilezas. Sim. Não se deixe enredar pelas vãs sutilezas, pelas filosofias, diz a palavra. O Senhor levantou a igreja. O Senhor levantou a mim, levantou você, levantou pais cristãos, né? Nós somos a bandeira, nós somos o Spurgeon desse tempo, o Samuel Wilberforce desse tempo. Nós estamos aqui para dizer que as crianças são do Senhor Jesus, que os nossos filhos não vão se perder, que nós vamos se inculcar a palavra, como diz, a tempo, fora de tempo, sentado, em pé, no caminho. Esse papel é nosso. O Senhor nos levantou para esse tempo. É verdade. Pra dentro desse processo histórico, falei, naquela época um povo se levantou, né? Quando alguém colocar a linha do tempo lá daqui a uns anos, Sim. vai chegar a nossa vez, olha, aquela igreja se levantou. E quando eu falo igreja, eu não falo DNA, eu falo a igreja de Deus, né? Acho que todo mundo entende. O bispo, ele ministrou uma palavra recentemente, que ele falava sobre o lembre-se. E essa palavra, ela vem queimando muito no meu coração, né? Então, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se das pessoas que ele já levantou. Lembre-se das respostas que ele já trouxe à humanidade. Lembre-se dos pontos de luz. Exatamente. Então, acho que vem exatamente de encontro. Exatamente. Então, nós somos o povo escolhido para isso, para defender. Nós precisamos defender as nossas crianças. É verdade. A gente precisa defender. Tem muita coisa tramitando pelo Congresso a respeito da educação, que muita gente não sabe. Escolas militares que não podem mais, né, Jason? Né? Tem muita coisa tramitando que a gente não sabe. A gente precisa se informar. Hoje em dia é tão fácil obter informação, Douglas. É tão fácil você... O que está acontecendo? Você se informar e ter a sua mente cativa... Sim. Para poder direcionar filtrar. Esses pequenos que estão aqui. Porque as crianças, como eu falei, a alma anseia. A gente tem tanto... É que não deu para falar de tanta coisa aqui. Dos testemunhos. Pastor, eu escuto vozes. Quantas vezes a gente escuta aqui? A professora vem relatar sonho. Voz. Escuta vozes, vê vultos. Quantas mães me chamam? Pastora, tá acontecendo isso na minha casa. De madrugada ela levanta, ouvindo, eu falo, vamos lá, à luz da palavra, você vai fazer isso, você vai repreender em nome de Jesus. A única voz que o seu filho vai escutar é a voz do Espírito Santo. Tem autoridade na sua casa. Sim.
né? E Então outra a gente coi- vai instruindo. E outra coisa também, pastora, às vezes as crianças, Deus usa as crianças pra falar com a gente. Então minha mãe, ela tem muita experiência dessa com o meu irmão, onde o meu irmão, movido pelo Espírito Santo mesmo, ele entrega uma resposta da forma mais inocente possível, da forma mais tão criança lindo, né? possível, mas que você realmente vê, Deus acabou de usar uma criança pra falar comigo. Pra falar né? comigo. Então eles têm essa fome, essa sede, eles Sim, são usados são pelo sensíveis, Senhor. né? Exatamente. Coração puro, né, pastor? Exatamente. Deus é um terreno muito fértil para Tem Jesus essa trabalhar. pureza. Porém, Jesus precisa de nós, né? Precisa da nossa de ajuda. instrumentos, precisa É da isso aí. gente, precisa dos pais, dos pastores, dos líderes, de pessoas com a mente cativa mesmo ao trono da graça para instruir. É verdade. Vocês fizeram, né, pastora? Inclusive uma campanha recente com esse livro aqui, né? Isso, no mês de maio. Fica a indicação, pastora, pra quem tá em casa. Fica a indicação, muito bom a Esse aqui é o leitura. campo de batalha da mente para as Exatamente, crianças da da Joyce Meyer. Ela vai dando estratégias. É uma leitura até para a própria criança. O meu irmão, ele leu. Eu dei pra ele ler esse Para a livro própria aqui. criança. Aham. E ela vai dando estratégias dentro da palavra, como você blindar a sua mente, fugir de determinadas situações, como você se comportar em determinadas situações, porque a criança também se depara com uma situação que ela tem que escolher. Ele tem até uns exercícios, né? Muito Umas bacanas. historinhas, tipo, fulano foi chamado pra uma festa. Contextualiza bastante. E a criança, ela tem que tomar a decisão do que vai fazer. Exatamente. É riquíssimo, é uma excelente Fica a indicação pra indicação. você que tá em casa aí, ó. O pessoal do Kids, quando que foi? Que mês foi, Maio. pastora? Em maio, Foi. tiveram uma campanha específica sobre esse livro. E com certeza, até mesmo pra desenvolver o hábito da leitura na criança. Sim. Se já tem aí 10, 11 anos de idade, você pode comprar e dar pro seu filho, pra sua filha realizar a leitura, porque com certeza ela vai conseguir ter muito discernimento do que é esse jogo da mente, essas batalhas que ela vem enfrentando, e ela vai conseguir também pontuar coisas muito importantes, não só pra vida dela, mas também pra influenciar os amiguinhos e as amiguinhas, né? Exatamente. Porque, como a gente disse aqui, é uma geração que tá sendo levantada pra realmente destacar a bandeira do evangelho aonde quer que eles estejam. E eles levam, viu? Levam. Eles levam. Da forma inocente Eles deles, levam. mas eles levam. Nós escutamos o relato de uma mãe que a criança ministrada aqui recebeu um olhinho, né? Que a professora ministrou em sala, ela recebeu um óleo, chegou na escola, ungiu todo mundo. Perguntou pra professora, graças a Deus, Uau. a professora falou, claro que pode. E ele ungiu todo mundo. Então, assim, eles ouvem, eles aprendem isso, aqui é terreno fértil, eles colocam em prática lá. Eles colocam em prática. Até porque não tem trauma, né, pastor? Às Exatamente. vezes o adulto ele não consegue avançar porque é cheio de trauma. Às vezes a criança, na inocência dela, ela não tem trauma nenhum. O que ela faz? Tem vergonha. Vou fazer. Vou aqui. anunciar. É coragem, né? É verdade. A criança é a coragem, é peito aberto. É verdade. O adulto já é mais ensaiado, né? É verdade. Mas a criança é peito aberto. Trabalhar com eles isso é muito importante. é Então, maravilhoso. realmente, é uma geração, gente. É uma geração que tá na nossa mão e a gente tem responsabilidade de fazer com que eles avancem. Pastora, você teria alguma outra indicação, talvez? Eu vejo que assim, galera, me perguntam muitas vezes a respeito de livros, sabe? Eu acho que esse é um livro muito interessante. Tem um também... Você já viu a história das Crônicas de Nárnia? Sim. Do C.S. Lewis? É muito que interessante. tem todo um contexto cristão, Sim. né? Então, É Aslan uma boa muitas vezes indicação de representa leitura. Jesus Cristo, representa Deus. Então, eu acho que você procurar essas boas indicações pra questão do entretenimento, pra questão da cultura, pra questão literária do seu filho, é muito Espiritual importante também. também, né? Então fica aqui a dica também de As Crônicas de Nárnia, tendo esse discernimento, tá? Sim. Às vezes você olha lá, você vê, parece que é um filminho bobo, mas o autor, ele realmente constrói a história Tem uma baseado na narrativa. Bíblia. Você tem alguma outra indicação ou não? De alguma coisa que às vezes acho seus esses filhos, dois eles livros- assistem, veem, não? Não? Então é isso. Muito importante, tá? E claro também, né, pastor, um outro ponto que a gente não comentou que vale reforçar são as músicas, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar um louvor pra tocar nessa casa aí. Vamos tomar cuidado É com tudo aquilo que que tá eu falei, ouvindo. o que você não quer que a escola, a gente descobre lá. Então É as verdade. crianças têm um repertório musical pesado. É pesado. Ouve o refrão e fica na cabeça. E canta na sala e quer influenciar o professor. Falou? É verdade. Pode parar com isso. Pastora, o Kid está à disposição, né? Nós Acredito estamos aqui que- ansiosos para receber os filhos de vocês. Nós estamos aqui para servir. O nosso desejo é que as crianças tenham um encontro com Deus. A gente acredita, isso é verdadeiro, Douglas. O que muda a vida da gente, o que muda a vida da pessoa é um encontro com Deus. Por que você está aqui? Sim. Por que o Bastos está aqui, o pastor Jason, João, querido? Porque nós tivemos um encontro com Deus. Então, o trabalho aqui no Kids, ele é voltado a promover um ambiente onde as crianças possam ter um encontro com Deus. E eu tenho certeza que quando elas têm um encontro com Deus, a facilidade de se desvencilhar é nula.
porque eles de fato viveram algo com Deus. Então o Senhor vai trabalhar em cima daquilo, e é uma geração que pode sim se manter, e eu creio que a gente vai escutar o testemunho, porque o maior testemunho é esse: eu nunca tirei os pés da casa do Senhor. Glória a Esse Deus. pra mim é o maior testemunho. Né? É lindo, eu me desvencilhei da pornografia, das drogas. Isso é maravilhoso, o trabalhar de Jesus. Mas o que a gente quer para essas crianças é que elas cheguem lá na frente e digam assim: eu nunca tirei os pés da casa do Senhor. Eu nunca desviei os meus pés. Os meus pés sempre estiveram firmados no Senhor. E para isso a gente precisa trabalhar. Tem que apresentar esse evangelho aí de Jesus para eles. E eu entendo, pastora, pra gente fechar aqui, não forçar, né? Não forçar a mensagem do evangelho, não empurrar Jesus Cristo goela abaixo, porque senão infelizmente, vai crescer um crente com tempo de igreja, mas que nunca teve um encontro com Jesus Cristo. Então eu acho que assim, mostrar quem Cristo é. Inclusive tem o Peregrino do John Bunyan, tem o desenho, que ele é muito bonitinho, ele explica ali, né, o que é um encontro com Jesus, você ser limpo do pecado, o encontro com a cruz. Então acho que tudo isso que direciona a criança ao entendimento de quem Jesus Cristo é, vai fazer com que ela cresça realmente amando o Senhor, Isso. não simplesmente seguindo uma lei, né? Isso, uma minha religião. mãe, exatamente, vai, então eu tenho que ir também. Eu tenho que ir. É porque isso. Isso pode acontecer, né? A gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Não aconteça. Tem que saber fazer. É isso, pastora? É isso, Fechado. Douglas. Fechado. Que Deus abençoe o pessoal que tá em casa, né, pastora? Deus abençoe vocês. Foi uma honra, um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, viu? Que Deus abençoe você, que você possa realmente educar o seu filho à luz da palavra e que uma geração forte e influente em nome de Jesus Cristo possa surgir aí do teu lar, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza que vai edificar muitos lares, e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do DNA Cast. Deus abençoe, até mais!